Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Quero desde já agradecer a oportunidade, a mim confiada pela minha pastora linda, cheia da presença de Deus. Quero cumprimentar também aqui a minha retaguarda, esses obreiros abençoados. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Mateus 15, do versículo 21 ao 28. Mateus 15. Amém? Todos acharam? Mateus 15, do versículo 21 ao 28. O título desse texto diz assim: uma mulher cananeia demonstra fé. Diz assim a palavra do Senhor: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Senta dando glória e deixa sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Quem aqui precisa de milagre? Quem aqui veio buscar milagre? Esse texto vai contar a história da mulher cananeia. Essa mulher era uma mulher que ela veio da descendência de Cã. Mas quem era Cã? Cã era filho de Noé. E a Bíblia vai dizer que Noé amaldiçoa esse povo. Noé amaldiçoa a descendência de Cã. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela vem da linhagem dos cananeus. Ou seja, da linhagem de Canaã. E a Bíblia vai dizer que havia uma briga entre judeus e os cananeus. Eles não conversavam entre si. Mas por que, missionária? Porque eles não conversavam? Porque aquele povo era um povo idólatra. E a gente sempre sabe que a idolatria é contra a palavra do Senhor. E aquele povo era um povo idólatra. E eles sacrificavam crianças para os seus deuses. Mas não importa qual é a tua linhagem. O que importa é você saber quem é Jesus. E aquela mulher, ela sabia quem era Jesus. E o texto vai dizer que aquela mulher, ela deixou a sua filha em casa endemoniada. Você já lidou com alguém endemoniado? Você sabe o quão difícil é lidar com uma pessoa endemoniada?
Aquela mulher, ela deixou a filha dela na casa dela e foi ao encontro de quem podia te ajudar. Glória a Deus. A quem você tem buscado recurso para te ajudar? Aquela mulher sabia quem era Jesus. E o texto vai dizer que ela deixou a sua filha lá, à mercê dos demônios. Mas ela encontra Jesus. Jesus ia passando e ela diz o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas por que ela grita essa palavra? Uma palavra que não podia ser pronunciada por aquela mulher, porque ela não era da linhagem dos judeus. E só quem podia pronunciar tal palavra, tal verbo, era aquele povo. Ela não fazia parte daquele povo. Não importa de qual povo você faz parte, mas se você sabe quem é Jesus, se você clama por Ele, se você busca por Ele, Ele vai encontrar com você. Aquela mulher vai de encontro a Jesus e ela chama a atenção de Jesus. Porque o mais lindo é quando a gente chama a atenção de Jesus. Acho que eu falei isso aqui no domingo em que eu vim aqui. Não é como você chama, mas como você toca Jesus. E o texto vai dizer que, leia aí o versículo 23. Acompanhe comigo. Jesus não lhe respondeu palavra. E agora? Quando Jesus não responde palavra, quando Jesus fica em silêncio, e quem foi que disse que é só palavra que fala? Gesto também fala. Obra também fala. Qual é a obra que você tem apresentado a Deus? Qual é a obra que você tem apresentado? Cadê a obra das tuas mãos? O que você tem apresentado a Deus? Porque uma certa feita, Deus tem um encontro, e Deus está com Pedro. Jesus está com Pedro. E ele fala o quê? Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pergunta uma vez. Pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz o quê? Então apacenta as minhas ovelhas. Então o que é que Jesus quer dizer? Cuida dos meus. Não adianta você dizer que cuida, mas não tem obras, porque cuidar é obra. Apresente ao Senhor as tuas obras. E muitas das vezes não é o muito falar, mas o texto vai dizer que o Senhor não lhe respondeu palavras. Mas aquela mulher insistiu. E às vezes você diz assim: Deus, por que o Senhor não me ouve? Deus, o que está acontecendo? Porque eu tenho pedido, eu tenho clamado e eu não vejo o teu agir, Senhor. Você não está vendo o agir de Deus porque não é hora dele mostrar para você o agir dele, mas ele está agindo, porque ele age em silêncio.
No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. O Senhor, Ele está trabalhando no silêncio. Ele só quer saber se você está posicionado enquanto Ele está em silêncio. E aquela mulher, o texto vai dizer que aquela mulher, ela insistiu, porque ela percebeu no olhar de Jesus que Ele ia fazer algo. Ela percebeu. E enquanto o Senhor estiver em silêncio, fique posicionado. Porque muitas das vezes é isso que o Senhor requer de nós: posicionamento. E ela percebeu que no olhar de Jesus, Ele estava querendo o posicionamento dela. Mas o texto vai dizer o quê? Que os discípulos param e diz: Jesus, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. E muitas das vezes tem pessoas que estão do seu lado, mas não é para te ajudar. Tem muita gente que você acha que está do seu lado e é para te ajudar, e não é. Porque quem te ajuda é o Senhor, em quem você tem que ter confiança. Porque é Ele que tem todo o poder, é Ele que tem toda do seu problema para o outro. Porque muitas das vezes o outro só vai encontrar para o outro. Muitas das vezes o outro está batendo nas suas costas, mas está falando de você. E hoje em dia nós estamos vivendo desse mal. A gente fala tudo para todo mundo, mas ninguém quer colocar o seu joelho no chão, consagrar o Senhor, fazer um jejum e pagar um preço por aquilo que você quer. Ninguém quer pagar preço mais. Olha o tanto que essa mulher sofreu. Essa mulher, ela não era da linhagem de Jesus. Era uma mulher que nem podia falar naquela época. Mas você vai entender no decorrer do texto. Mas ela não desistiu. E por que você quer desistir na primeira dificuldade que o Senhor lhe apresenta? Porque muitas das vezes as dificuldades que a gente passa é o próprio Deus que nos apresenta, para forjar o nosso caráter, para ver até onde vai a nossa fé, para ver qual é a nossa fidelidade diante das adversidades. E o texto vai dizer que aqueles discípulos, fala, despede essa mulher. Ou seja, ela está nos incomodando. E no versículo 24 vai dizer assim: Jesus fala para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, ela sabia que ela não podia usar a frase filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela sabia o peso dessa frase. Você sabe o peso das tuas palavras quando você ajoelha e ora e pede ao Senhor algo? Nada é desperdiçado na presença do Senhor. Às vezes você acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está recebendo. Mas insista, não desista, continue clamando, seja obediente. Porque no momento certo, na hora certa, Ele vai fazer. E às vezes você está ali, é o próximo da fila, e você desiste. E aí Deus já estava com a bênção para entregar na sua mão. E aí, como diz por aí, você volta lá para o final da fila. E aquela mulher sofreu todos os preconceitos. Porque, como eu disse, ela era mulher, ela era amaldiçoada e ela não era da linhagem de Jesus.
Só que aí ela percebe que ela clamou e Jesus ficou em silêncio. E aí ela muda a estratégia. Sabia que às vezes nós precisamos mudar a estratégia diante daquilo que a gente coloca ou pede ao Senhor? Às vezes, orando, Deus responde. Mas às vezes nós precisamos nos prostrar diante dEle. E foi isso que ela fez. Ela muda a estratégia. Então ela aproveita enquanto os discípulos param Jesus e ela adora. Preste atenção comigo. No versículo 25, ela vem e a palavra do Senhor diz assim: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, socorre-me. Oh, gente, é muito forte isso. Muitas das vezes quando você clama, você ora, você não é atendido. Porque Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo. E se Jesus estiver diante da gente, a gente tem que falar: Senhor, socorre-me. Ou seja, eu não tenho mais ninguém para me ajudar. E que bom que você não tem mais ninguém para te ajudar. Eita, é verdade. Porque quem pode te ajudar está vivo e vivo eternamente. Ontem, hoje. O nosso problema é porque nós queremos tudo de imediato. Nós estamos vivendo num mundo de imediatismo tão grande que a gente não consegue enxergar as pequenas coisas que o Senhor tem feito por nós. Como a missionária falou, que ela pediu ao Espírito Santo, que ela queria ir sentada. O nosso mal é esse. A gente não dá importância, na verdade a gente nem percebe das pequenas coisas que o Senhor tem feito por nós. Você não percebe que quando você sai da sua casa, o Senhor já está te guardando. Se a gente pudesse ver o mundo espiritual e ver quantas coisas o Senhor nos livra, principalmente nesse trânsito, quem vai todos os dias trabalhar. Porque a Bíblia diz que a nossa luta, né, não é contra sangue nem carne, é contra demônios. E o mundo espiritual, ele é organizado. E se não fosse as misericórdias do Senhor, o inimigo ele já tinha nos consumido. Então presta atenção, o Senhor ele nos livra a todo momento, Ele nos guarda a todo momento. Então nós precisamos ser gratos. Seja grato pela tua saúde, porque essa menina ela não tinha saúde. Essa mulher estava indo atrás da cura para a filha dela. Seja grato ao que o Senhor faz por você. E o Senhor, Ele nos livra todos os dias, a todo momento. E o texto vai dizer, no versículo 26, Jesus fala para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por muito tempo eu lia esse versículo e ficava: mas por que essa palavra de Jesus? Naquela época, aquele povo cananeu, eles eram tidos como cachorros. Olha como que aquela mulher era vista. Aquele povo era tido como cachorro. Era um povo amaldiçoado, porque era um povo que cheirava mal as narinas do Senhor. Era um povo que fazia muita coisa mal aos olhos do Senhor. Já pensou Jesus virar para você e falar: não é certo pegar do pão do meu povo e dar para você? Ou seja, Jesus falou para ela: não é certo eu fazer o que você está me pedindo. O que eu e
você faria se fosse hoje? Eu tenho certeza que eu me retiraria. Vocês estão entendendo o que aquela mulher passou? E Jesus vira para ela: não é bom. Então ele está dizendo: você não é da minha linhagem, você é amaldiçoada, você é uma mulher, e eu não podia nem estar falando com você. Gente, isso é forte. Mas Jesus é misericordioso. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Você acha que Jesus não sabia o que aquela mulher queria? Jesus sabia o que aquela mulher queria, assim como Ele sabe da minha e da sua necessidade. Mas tem coisas que exige de nós busca, entrega, posicionamento, clamor, adoração, esvaziar de nós mesmos. E foi isso que aquela mulher fez. Ela clamou, ela orou, ela gritou, ela pediu, ela se esvaziou e ela foi atendida. Aquela mulher, ela quebrou todos os protocolos. Mas ela sabia que quem podia ajudar estava ali na frente dela. O versículo 27 vai dizer assim: ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Você sabe o que aquela mulher está dizendo para Jesus? Jesus, eu não quero coisa. Jesus, eu não preciso ser da tua linhagem. Eu não preciso ter todo o povo já. Eu só preciso do mínimo. É isso que aquela mulher está dizendo. Ei, olha o tanto de coisa que a gente tem do Senhor dos dias. O véu para que ele tivesse ele. O véu foi rasgado. E aquela mulher não tinha isso. Olha o tanto que a gente tem e a gente não se conforma. Porque nós somos incontentes. Nós não agradecemos o que nós temos de graça. E ela fala: Senhor, eu não quero muito, eu só quero um pouquinho, ou seja, eu só quero da migalhazinha que cai da mesa. Olha a humildade dessa mulher. Olha a humildade dessa mulher. Eu sei, Senhor, que eu não faço parte, mas eu sei que se apenas o Senhor me der um pouquinho, uma migalha, a minha filha vai ser curada. Olha a humildade, olha a fé da mulher. Como você tem exercitado a sua fé? Às vezes o teu milagre também é pequeno, mas você tem exercitado a tua fé. E hoje nós temos acesso ao Senhor. Hoje nós podemos falar diretamente com Ele. Nós não precisamos se humilhar, não dessa forma que essa mulher se humilhou, mas nós precisamos nos humilharmos, mas diante da presença dEle, no nosso quarto, assim como diz Mateus 6,6, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha e ora, porque Ele vai te responder. Aleluia. Mas Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse é o nosso problema. Nós não queremos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Ei, você sabe por quê? Que há um tempo determinado para todas as coisas?
Porque Deus conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe que se Ele fizesse tudo a todo momento, nós não estaríamos servindo a Ele. Deus, Ele sabe de cada um. E Ele sabe que nós somos pó e cinza. Porque a nossa essência sem o Senhor é mal. Eu e você, sem a presença do Espírito Santo, nós somos podres. Não somos ninguém. Então o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração. E é por isso que Ele não dá tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. O Senhor, Ele dá o que nós necessitamos. E o que Ele dá, o que a gente quer, é lucro. Porque o maior Ele já fez por mim e por você. Ainda que Ele não fizesse nada, ainda assim nós tenhamos que falar: Santo, Santo, Santo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me resgatou. E o Senhor vai dizer no versículo 28: ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada e ficou sã. Deixa eu ler um negócio aqui para vocês. A palavra diz que ela ficou sã. Ou seja, sã quer dizer, fala de consciência. Por quê? Uma pessoa endemoniada, ela não tem sã consciência, porque ela é atormentada por legião de demônios. E naquele momento, o Senhor falou: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada e voltou à consciência. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E Jesus estava lá onde a menina estava. Não existe impossível para Deus. Basta que a gente venha crer. Mas você viu o tanto de coisa que essa mulher teve que passar? Ela gritou, ela se humilhou, ela clamou, ela prostrou, ela insistiu, ela não desistiu, ela teve fé. Você entende que é um processo? É um processo. E assim vai ser até a volta de Jesus. Você pede uma coisa hoje, o Senhor te concede, amanhã você quer outra. Porque faz parte da nossa essência humana. A nossa essência humana, ela é incontente. Mas a palavra do Senhor diz que nós só encontramos contentamento nele. Que nós possamos exercitar a nossa fé. Aquela mulher, ela teve o milagre dela alcançado. Qual milagre você veio buscar nessa noite? Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar nessa noite. Eu não sei o que tem afligido a tua alma. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele sabe e Ele tem contemplado as suas lágrimas, as suas orações. Às vezes não sai nada da sua boca, mas você chora e Ele sonda o teu coração. Então não desista, porque desistir é para os fracos. Aquele que desiste, ele nunca chega em lugar nenhum. Então não desista. Se aquela mulher, ela tivesse desistido no primeiro obstáculo, ela não tinha alcançado a vitória que ela tanto foi atrás. Então o Senhor, Ele veio para todos, mas nem todos quiseram o Senhor.
Então, se você tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, se você tem acesso hoje ao Senhor, usufrua dessa oportunidade que o Senhor deu a mim e a você. Clame a Ele. Não há nada que o Senhor não possa fazer quando Ele encontra um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Se você veio buscar algo nessa noite, fique de pé. Posso orar, pastora? Fique de pé, que eu vou fazer uma oração e já devolvo a direção para a pastora.